Bem, querido, assim como você está, abra sua Bíblia. Queremos a palavra do Senhor em Apocalipse 2, no versículo 18 ao 29. E depois você pode sentar-se em reverência ao Deus da palavra. Eu quero ler esse texto e depois meditar em cima dessa carta à igreja de Tiatira, que apesar de ser a menor igreja, é a maior carta. Que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode sentar, querido, obrigado. Efésios estava sofrendo as mesmas tentações e lutas que Pérgamo, e as duas igrejas estavam enfrentando os seus embates, as perseguições, com muita veemência. Mas Pérgamo começa a ser seduzido pelo pecado. Como eles não conseguiram entrar naquela igreja com a perseguição, não destruiu aquela igreja com a perseguição, eles destruíram aquela igreja com a sedução do pecado. Mas nessa igreja de Tiatira, não só conseguiu entrar dentro dessa igreja, como tinha alguém, uma liderança naquele lugar, que influenciava diretamente aquela igreja a pensar desta maneira, desse jeito, como esta mulher que está aqui intitulada. Então, o problema dessa igreja é que ela estava não só sofrendo os embates de Satanás, mas como tinha alguém lá dentro, pregando para eles aquilo que eles não deveriam aceitar, mas estavam aceitando e tolerando. Olhando para o texto, sinceramente, é muito difícil chegar ao que essa carta Jesus queria realmente dizer, porque está envolvido em alguns conceitos que precisam ser levantados para que a gente entenda a real verdade que está contida nessa carta. Mas é uma das cartas que o seu conteúdo, a sua mensagem é muito mais poderosa para o nosso tempo do que talvez outras cartas aqui. Nós estamos vivendo num tempo onde esta carta precisa ser lida em todas as igrejas. E lida, observada e vivida. Para entendê-la, nós precisamos recorrer à história e recorrer à história dessa cidade. Alguns vão dizer que
essa igreja, essa cidade, aliás, essa igreja de Tiatira estava sob uma influência dos nicolaítas, que é aquele povo que estava dentro da igreja com alguns conceitos heréticos, com heresias e doutrinas falsas, lá em Efésios, e também parecido com o pessoal que estava ouvindo a doutrina de Balaão de Pérgamo. Então, esses nicolaítas, ou esse pessoal, eles tinham uma linha gnóstica que assolou os primeiros anos da igreja cristã. O gnosticismo é o avô do espiritismo. O gnosticismo é o início de uma ideia de que o corpo é mau, mas o espírito é bom. Então, é necessário que se divida entre espírito e carne. A carne é má, a carne é ruim, a carne é que te faz errar, mas o espírito é que é forte. Então, você precisa conhecer melhor essa dinâmica. E esses profundos conhecimentos são adquiridos através de ações mediúnicas e também, às vezes, através de conhecimento, de estudo mesmo. Muito parecido com o espiritismo de hoje. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente percebe que uma das ideias é que este pessoal estava dentro da igreja numa linha mais louca do gnosticismo, chamada linha dos libertinos, que acreditavam que se o corpo é mau, não há problema nenhum em fazer o que quiser com ele. Entregue-se às paixões. Se tu gosta de comer, mas coma mesmo. Se tu gosta de beber, mas que beba mesmo. Se tu gosta de ter relações sexuais, mas que as tenha na sua totalidade. Se tu tens um desejo, alguma coisa, mas que você se entregue a ele. Porque é para mortificar a carne mesmo. Vai me dizer que alguns não acham que essa teologia é muito boa. E os libertinos estavam dizendo exatamente isso. Olha, então não tem problema, porque na verdade nós queremos que esse corpo morra. Porque quando ele morrer, seremos desprendidos dessa matéria nojenta. E iremos para o pleroma, que é a mesma coisa de céu. Por isso, a palavra libertinagem surge no nosso meio. Quando você fala a palavra libertinagem, o que é? Você entendeu que o cara pegou a liberdade, fez uma bagunça com ela e se transformou em libertinagem. Mas eu particularmente acho que Jesus poderia dizer, então, que é por isso que ele alerta para fugir da imoralidade sexual e uma imoralidade sexual legitimada pela religião, né? Então, quer dizer, você pode fazer o que quiser e Deus ainda está aplaudindo você. Aí é maravilhoso para alguns. Mas eu não acredito que seja isso. Uma outra linha de raciocínio é que essa igreja estava numa cidade que tinha uma influência sobre o culto de mistérios. O culto de mistérios era uma ideia muito interessante na mitologia deles, que os deuses não podiam ter acesso aos homens por causa da mistura. Então, eles seriam impuros se misturassem com os homens. Então, eles se reuniam de vez em quando num lugar secreto e naquele lugar eles estavam fazendo ali, então, as suas curas, trazendo uma palavra de exortação para aquelas pessoas. Então, os iniciados poderiam ir até aquele local, os deuses vinham até eles, curavam, trazia mensagem dos que morreram já, vai ligando. Trazia mensagens dos que já morreram, revelações, e os sacerdotes, então, mediavam esses contatos, possuídos pelos deuses. Daí o alerta de Jesus sobre essa ideia dos profundos segredos de Satanás. Mas eu gosto mais de olhar para uma terceira ideia desse texto, que é exatamente que nessa cidade o comércio de artes era muito grande, de tecido e de material de bronze. Eles tinham um grande comércio têxtil. Então, dentro desse comércio têxtil, se você observar, a Lídia, que se converteu em Atos 16, 14, era de Tiatira.
E é bem provável que Lídia foi patrocinada a viagem dela por um desses grupos de têxteis. Por quê? Porque para venderem mais, para saírem daquela região, eles tornavam-se participantes de sindicatos, de agremiações, de associações. Muito parecido conosco. Tem o sindicato dos têxteis, tem o sindicato dos lojistas, tem o sindicato disso, disso, daquilo. Tudo bem. Até aí tudo bem. Acontece que, historicamente, toda associação tinha uma divindade. Todo sindicato tinha um padroeiro. Todo sindicato tinha um Deus a quem ele prestava culto, onde pedia que os negócios andassem melhor, que os outros não dessem certo, que as vendas fossem mais produtivas. E essas associações com essa divindade, então, tinha duas grandes coisas que aconteciam ali. Primeiro, eram os cultos a essas divindades, onde havia essa adoração a essa divindade com sacrifício de animais. E naquele momento, então, para pedir bênção dos negócios, para aplacar a ira do Deus, né, têxtil, alguma coisa assim, e agradecimentos e pedidos, eles, então, ofereciam aquela carne, né, aquele animal. Parte desse animal ia para a grelha, né, sacerdotal, para queimar e o Deus receber. Era a menor parte. A segunda parte ficava com o sacerdote para ele comer, e a outra parte era uma refeição onde esses associados comiam juntos em adoração a essa divindade. Quando eu li isso, eu comecei a perceber que talvez as duas outras coisas tenham um interesse, mas para entender o que Jesus estava dizendo a estes queridos aqui de Tiatira, ele estava falando a respeito de carne, de adoração, de carne sacrificada, de adoração, de imoralidade sexual. E algumas festas dessas, depois de comer e beber, havia uma entrega aos sentimentos, desejos e vontades daquele povo. Então, muitas destas festas terminavam em orgias, em bacanais, em verdadeiras entregas da sua imoralidade sexual. Bom, quando nós olhamos para isso, tirando a questão da imoralidade sexual, né, que os comentaristas não são consenso de que todas as festas terminavam assim, mas é consenso de que todo o sindicato daquele lugar tinha uma divindade e eles ofereciam, e o jeito de oferecer era exatamente esse, uma refeição em comum, onde eles comiam aquilo que foi consagrado como comunhão com Deus que eles estavam crendo. Então era uma refeição litúrgica, era um ritual de adoração. A gente começa a perceber, então, qual é o problema dessa igreja? Seria, então, uma comida sacrificada aos ídolos? E aí a gente tem um problemão. Porque comida sacrificada a ídolo, para Paulo e para os crentes, não tem poder nenhum. Não faz diferença nenhuma. E eu quero ler para você, com você, 1 Coríntios 8, para que a gente entenda que, às vezes, a gente lê, mas ela não está profundamente, não está claro. Senão nós vamos sair daqui achando que o problema de Tiatira era que eles comiam carne sacrificada aos ídolos. Não é isso. Carne sacrificada aos ídolos era o jeito para eles conseguirem o que eles queriam. Mas há uma profundidade aqui nesse texto. Então vamos dar uma olhada primeiro para a gente desmistificar. Pode colocar na tela aí, querida. Para desmistificar a ideia de que era carne sacrificada ao ídolo que era o grande problema dessa igreja. Paulo vai dizer o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria.
Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo está estabelecendo aqui que o amor é maior do que o conhecimento. Se você tem conhecimento e não tem amor, está em pecado. O amor é o mais importante. Guarda isso que é importante para entender o final do capítulo. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, este fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, ou não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, este irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para que não fazer o meu irmão tropeçar. Bom, quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, Paulo está estritamente estabelecendo alguns princípios. O ídolo não é nada. Portanto, Deus é o Criador de todas as coisas. Então, não é o fato de eu comer uma carne que vai me fazer mais impuro ou menos impuro. Mas o problema aqui, a base aqui, é o foco do amor fraternal e edificação mútua que deve existir na igreja. Se alguém se sentir constrangido, não deve ser feito. Então, comer carne sacrificada é pecado quando? Primeiro, quando escandalizar os mais fracos na fé. Quando escandalizar o meu irmão. Quando alguém ficar incomodado com o que eu estou fazendo. Romanos 14, 19 a 21, diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que façam os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então é pecado quando alguém se sentir escandalizado com isso. Segundo, é pecado se essa comida está sendo oferecida num ritual e você, sabendo que está num ritual, comer essa comida. E a motivação que você está comendo essa comida no ritual. Se para você é parte de adoração, porque senão você vai perder o seu emprego, você está participando disso. E a gente vai explicar melhor. E a outra coisa é se a consciência condenar. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 10, de 23 a 33. Eu sei que os textos são longos, queridos, mas para a gente estabelecer um princípio, porque senão a gente vai sair daqui achando que Tiatira tinha um problema de comer carne sacrificada. Não, não era esse o problema. O problema é que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é,
da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, para a gente só estabelecer aqui, o que Paulo está dizendo a respeito da comer comida sacrificada aos ídolos, é simples. Com relação ao poder disso em nós, é nulo. Nenhum. Porque Cristo tem todo o poder regenerador na cruz e eu estou selado pelo sangue do Cordeiro. Comida não pode ser maior que o sangue da cruz. Mas, se alguém que está perto de mim não consegue ter essa consciência, é pecado não por ingerir, mas é pecado por fazer alguém tropeçar. Simples. Então o problema não é esse. O problema que está aqui em Tiatira está no fato de que estes homens e mulheres estavam frequentando um lugar. Porque se eles não fizessem o que o lugar estava dizendo, eles perderiam seus empregos ou perderiam os seus status. Eles deixavam de ser quem eles eram. Na semana passada nós conversamos aqui e eu disse que os ídolos, a idolatria, é aquilo que nos dá estabilidade. Então, quando nós estamos falando em ídolos aqui, nós estamos falando aquelas situações, circunstâncias, pessoas, coisas, ou qualquer situação que nos deixa estável sem Cristo. Que nos dá a ideia de que nós não precisamos de Cristo. Cristo pode estar diluído ou pode estar renunciado. E aquele bem, aquela situação, ocupa o lugar de Jesus na minha vida e me dá uma estabilidade. O que estava acontecendo aqui é que estes homens e mulheres estavam sendo induzidos a continuar participando destes sindicatos têxteis. Porque, num dado momento, eles diziam, para continuar nesse sindicato, você precisa participar destas ações, cultuando essa divindade e fazendo isso porque isso mostra a nossa lealdade a este Deus. E neste momento, eles estavam abrindo um grande problema entre a adoração a Jesus e se prostrar e se compactuar e ter comunhão com outro Deus que, na verdade, não era Deus. Então, a questão aqui era que este profundo segredo de Satanás, cuja essa mulher dizia que nós precisávamos conhecer, e que os não iniciados da igreja não conheciam os profundos segredos de Satanás, e eu digo para você que o profundo segredo de Satanás é um. O profundo segredo de Satanás é o seguinte, é que você não adore a Cristo como Senhor e Salvador único da sua vida. Esse é o grande segredo de Satanás. Aliás, olhando para isso, a gente vai perceber que o grande segredo de Satanás não é uma reivindicação de adoração a ele. Porque cristãos autênticos, até os mais fraquinhos, jamais se prostrarão diante de Satanás.
Mas o objetivo de Satanás, naquele tempo, era dizer para aquelas pessoas que se elas não compactuassem com essa adoração a esse Deus, não teriam o que comer. Não teriam o que vestir. Não teriam condição de negociar uns com os outros. Não poderiam fazer negócio fora. Estavam atrelados àquilo. Então, naquele momento, eles estavam dizendo, ou você se submete a essa linha de raciocínio, ou você faz o que nós estamos mandando, ou tente com o seu Senhor, seu Deus, sobrevivência. Por isso que quando a gente lê o Apocalipse, tem toda uma neura, queridos, a respeito do número 666, que nós vamos taxar isso na nossa testa, no nosso que microchip. Queridos, com toda a liberdade que tenho para dizer para vocês, não é nada disso. A questão é que é muito simples Satanás dominar este mundo. Ele não quer nem que você adore a Deus, mas ele também não quer adoração para si. Ele quer que você adore a você. Que você seja colocado no centro de todas as necessidades, para suprir as suas necessidades. E quando tiver um aperto das suas necessidades, você vai abrir mão do que você crê. O esquema de Satanás em Tiatira é o seguinte: você depende do têxtil para comer. Você depende do sindicato para comer. Você depende do patrono para comer. Você precisa desse Deus para comer. É esse Deus que bota comida na sua casa. Não é o tal de Jesus Cristo. Pensa bem. E nessa hora, o Deus que está em voga não é nem o patrono lá do têxtil, nem Deus, nem Jesus Cristo, mas sou eu. Porque eu não quero me desagradar, nem quero sofrer, eu não posso passar por necessidade, eu abro mão. E muitos cristãos estavam dizendo assim, gente, que é isso, gente? Vocês são muito exagerados. Eu, hein? É só comer lá, é só dar uma ajoelhadinha, é só dizer umas palavras lá para o Deus deles, mas eu nem acredito nisso. A questão é que, na verdade, quando você faz isso, é porque a convicção que você tem em Cristo Jesus, estou falando aos membros de Tiatira, é que Jesus não é merecedor da tua fidelidade. Você é merecedor da sua fidelidade. Porque quando a estabilidade cai, você vai adorar quem? A você. E eu creio que muitos membros de Tiatira não acreditavam em nenhum daqueles deuses. Mas acreditavam nas suas necessidades que precisavam ser supridas. E se ajoelhava diante de qualquer coisa que desse pão para satisfazer a mim mesmo. Aí você vai dizer assim, puxa, mais comida, pastor. Não era só comida, queridos. Era estabilidade. Era status. Não está dizendo de nenhuma perseguição ali. Você leu sobre perseguição? Tiatira não estava em perseguição. Tiatira estava vivendo um momento muito tranquilo. Não havia nenhuma questão de dizer não pode pregar o evangelho. Percebe isso? Se pregar o evangelho nós vamos matar. Não tinha isso. O que tinha era exatamente o seguinte. Olha, não, pode falar de Jesus. Pode fazer os cultos de vocês. Só que é o seguinte, quando vocês quiserem vender alguma coisa ou comprar alguma coisa, vocês têm que andar com a regra do sindicato. Vocês têm que fazer o que exatamente o sindicato manda. Ou associação, agremiação. Eu estou dando o nome de sindicato, por favor, se tem alguém aqui do sindicato aí, não fique estressado. Tá? Estou dando sindicato só para a gente entender, porque aí a gente entende melhor. Mas eu não sei se o nome era sindicato. Talvez agremiação, talvez sociedade, talvez fraternidade, talvez não sei o que é que chamava na época. A grande verdade era que trabalhava em cima disso mesmo. Quando nós olhamos para essa situação, onde os profundos segredos de Satanás estavam escondidos atrás do ego de cada um,
da vontade de cada um, do desejo de cada um, das necessidades de cada um. Quando apertaram-se as provações, quando se disseram, você realmente acredita que Jesus é Senhor, que cuida de você? Então, continua sendo fiel a Ele. O que nós estamos oferecendo aqui é estabilidade para você. Você pode vender as suas púrpuras onde você quiser. A gente até paga, o sindicato paga as passagens para você ir de navio. Mas se você não quiser andar assim, fazer o que nós estamos pedindo, conta e risco do freguês. Corra por conta de si mesmo. Ou por conta desse Jesus que você acredita. Está entendendo a questão? E aí, essa mulher Jezabel, que na verdade não se chama Jezabel, Jesus estava lembrando de uma mulher do passado, a rainha, que foi rainha de Israel, mulher de Acabe. Ele estava dizendo que essa mulher estava exatamente ali como profetisa para legitimar essas coisas no meio da igreja e dizer assim, que problema tem? E eu acredito que ela pegou os discursos de Paulo, talvez, e disse assim, Paulo está dizendo que não tem problema comer a carne ao ídolo. Talvez ela puxou lá do gnosticismo e dizer assim, olha, o que tem, qual é o problema em ter relacionamentos? Porque, na verdade, não é a carne nossa que vai para o céu, é o espírito. Nós não vamos ter que ficar preocupados com a nossa carne, porque a nossa carne vai ficar aqui, o que vai é o espírito. Graças a Deus, a Igreja de Cristo conhece agora a palavra de Deus como um todo, né? E sabe que nós não cremos apenas na imortalidade da alma, nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos que nós estaremos com o corpo glorificado. Se céu lá em cima, ou se céu aqui, isso eu não sei. Mas é céu com Jesus transformado e glorificado, corpo glorificado. Não me pergunte se é esse corpo, um corpo. Eu, particularmente, gostaria de um outro corpo. Não sei você, mas eu, particularmente, se dá para escolher, eu queria escolher assim, um corpinho com genequine, assim, tal, tá bom já. Não sei. Mas nós não vamos estar nessa estrutura, nós vamos estar com o corpo glorificado. Então, essa profetisa estava dizendo um monte de coisas que não eram verdadeiras, para legitimar exatamente o que ela cria em cima do que ela interessava para ela mesma. O falso profeta é aquele que usa a religião para o seu interesse pessoal. Então, essa mulher estava exatamente usando a religião para o interesse pessoal dela. Qual que era o interesse pessoal dela? Fazer exatamente aquilo que ela queria fazer, porque o Deus dela era o estômago dela. O Deus dela, como dizem algumas versões, era o ventre dela. Ela não era amiga de Cristo, nem serva de Cristo, nem profetisa de Cristo. Ela era profetisa de Satanás. E ela sabia os segredos de Satanás. Olha só o que diz em Filipenses 3,18. Diz assim, 18, 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repetido com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. Tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Então, se o segredo de Satanás é que você adore a você mesmo, ele precisa de uma religiosidade para fazer isso acontecer. Ele precisa de uma profeta, ele precisa de um profeta, ele precisa de um líder. Ele precisa de alguém que faça com que você acredite que Deus tem que ser ligado e cuidado para fazer as coisas para você. E quando alguma coisa apertar, você tem a legitimação de fazer isso em nome de Deus. Então nós estamos dizendo aqui que aqueles queridos de Tiatira estavam começando a descobrir que não eram eles que precisavam, de descobrir os segredos de Satanás. Os segredos de Satanás já estavam descobertos. O que eles precisavam descobrir os segredos de Cristo. O segredo de Satanás é que eles mantivessem
fazendo exatamente o que a carne deles pediu, o que a necessidade deles pediu. Mas o grande problema é que havia uma liderança falando agora que Deus estava a favor disso. E talvez olhando para o nosso tempo, uma segunda lição que esse texto nos traz é que as igrejas evangélicas hoje estão cheias de falsos profetas. E é fácil identificar um falso profeta. Ele vai pegar o teu interesse e vai te legitimar dizendo que você tem direito a ser e querer aquilo que o seu desejo do coração quer. O falso profeta vai fazer isso. Sabe qual é o interesse dele? Que você continue acreditando que fazendo da forma como ele está citando para você, trazendo dinheiro para que possa trazer essa barganha entre sexo e dinheiro, aliás, religião e dinheiro, ele vai continuar dizendo o que você quer ouvir. Você pode ver que todas as religiões que têm essa mentalidade, elas vão falar que você precisa ser fiel em quê? No dízimo, no dinheiro. O negócio é dinheiro. Não tem nenhuma fidelidade a respeito de consagração da sua vida moral, de cuidar com a sua sexualidade, não fala nada a respeito de entregar a sua vida a Jesus, não tem a ver com consagração de pessoa, não tem com renúncia do pecado, não tem com arrependimento, não tem frase de arrependimento, não tem nada que seja seu. Tem que ter uma troca, tem que ter dinheiro, tem que dar alguma coisa. E aí você percebe. Esses profetas riquíssimos e o povo lá miserável, sofrendo, vendo demônio em tudo, vendo encosto em tudo, né? Sofrendo, oprimidos. Quando nós olhamos para o texto de Tiatira, nós vemos uma mulher que dizia o que o povo queria ouvir. E quando não dava certo, eles diziam assim, sabe por que não deu certo? Porque você não conhece os profundos segredos de Satanás. Aí é bico, né? Aliás, versão moderna é o seguinte, nessas igrejas você faz as correntes. Se não der certo a corrente, você vai falar com o cidadão, o que ele vai dizer para você? Faltou fé sua. Porque Deus é o mesmo. O meu Deus faz, claro, o Deus dele é ele mesmo. O Deus dele dá jatinho para ele. O Deus dele dá conta bancária gorda. O Deus dele leva ele para tudo quanto é lugar. Agora, o seu Deus foi fraco. O que Tiatira estava... A crítica a Tiatira é que ela estava tolerando esse tipo de doutrina. E sabe qual era o problema? O problema não estava na Jezabel. O problema estava nos membros. Porque eles estavam gostando do que eles estavam ouvindo. Porque estava satisfazendo o Deus do estômago deles. Da mesma forma que ele saía e ia lá no sindicato e se dobrava a um ídolo e comia comida consagrada, porque isso satisfazia a sua estabilidade, ouvir aquela mulher satisfazia os seus desejos, porque ela não o condenava, ele não dizia que estava errado, ela só legitimava isso com algumas doutrinas heréticas e eu conseguia continuar de bem com a minha consciência. Acontece que Jesus está dizendo que isso é adultério. É adultério e é adultério espiritual. Por quê? Porque é uma mistura. Uma mistura imprópria que vai causar destruição dentro da igreja. É uma mistura imprópria que vai trazer destruição ao corpo de Cristo. Porque não pode se viver com Cristo e fazer concessão a qualquer outro nome. Quando você, na sua agremiação,
quando você na sua empresa, quando você na sua sociedade, você tem que se impor, você tem que se submeter a coisas que não são legais, que não são morais, ou que conflitam diretamente com a sua fé. Você está no dilema do profundo segredo de Satanás. Você ou Jesus vai ser adorado? E o espírito de Jezabel vai sondar você para você encontrar justificativas da palavra de Deus para fazer exatamente aquilo que o seu desejo quer fazer. Você sabe que se você procurar na Bíblia, você vai encontrar justificativas para o que você quer fazer. Vai ou não vai? Se você quer viver uma vida promíscua na sua sexualidade, até mesmo em homossexualidade, você vai encontrar versículos bíblicos para legitimar as suas questões. Se você quer ser alguém que vive uma vida devassa nos seus relacionamentos com pessoas, você vai encontrar. Tem gente que encontra bigamia na Bíblia assim tranquilamente. Ou poligamia. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não existe mistura, não existe adulteração. Não existe. Sabe por quê? Porque quem fala com vocês, igreja de Tiatira, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, cujos olhos são como de fogo. Eu penetro e vejo, e olhos de fogo que purificam. Igreja de Tiatira, quem fala com vocês, é o que tem pés como de bronze reluzente, que esmaga o que está errado, que vence os inimigos. Essa mulher está querendo dizer para vocês que eu flerto com outras coisas, eu faço algumas coisas junto, nada disso. Eu não ando com essas práticas, porque se você tiver que dobrar a outro Deus, mesmo que você não creia nele, mas por causa do interesse pessoal, você tem um Deus no lugar, que não é ele. No meu lugar, é você quem é o seu Deus. Quando você não consegue dizer não, aquilo que eu digo para você, precisa dizer não, por causa do seu relacionamento comigo, por causa da sua fidelidade comigo. Quando você opta fazer isso, você está dizendo quem é o Deus. É você. Segunda coisa, ele está dizendo que não só é adultério, né, essa ideia de adulterar, por isso que a gente tem esse conceito de gasolina adulterada, quando você vai num posto, vê... Aliás, esse é um bom exemplo. O que acontece com a gente quando passa no posto, gasolina 3 e tanto, de repente aparece uma gasolina de R$ 2,99. Qual é o sentimento do seu Deus? Opa, vou lucrar. O teu Deus dirige você à gasolina mais barata, mas aquela gasolina é adulterada. E sabe qual é o risco? Teu carro vai ser detonado. Mas mesmo assim, o espírito, o profundo segredo de Satanás, que você vai levar vantagem. É você quem está ganhando. Não seja trouxa. Faça o que é mais lucrativo para você. E a gente vai e coloca a gasolina adulterada. A mesma coisa com relação a essa questão do pecado. Segunda coisa aqui é a ideia da corrupção espiritual. Era um segundo pecado, que parece o mesmo, mas é tentar viver o melhor dos dois mundos, levar vantagem na estabilidade dos homens e dos seus prazeres, e justificar isso com doutrinas de Satanás. Quer dizer, o Senhor tem o melhor para mim.
Aliás, a emblemática cena da corrupção foi aqueles amados irmãos recebendo a propina e depois fazendo um ciclo de oração, agradecendo a Deus pela propina. Essa foi de doer. A corrupção é exatamente isso. Eu sei que está errado, mas eu justifico o erro com um monte de coisas. Todo mundo rouba, todo mundo faz. Se eu não fizer, os outros vão me dedurar. E um monte de coisas. E, gente, ouvindo esses dias o Leandro Carnal, eu me ative a uma grande realidade. Seria uma hipocrisia falarmos em corrupção se não percebermos que nós somos corruptos e corruptores. Se nos seus negócios diários você toma a dianteira de alguém, fila do almoço, você vai conversando e tal, se você pega lá naquela fila enorme da praia, você entra pela sua direita e liga a seta para dizer que tem alguma coisa acontecendo, que você precisa ir para frente. Se você não devolve o troco que a pobre coitada do caixa deu, no final do dia ela vai ter que pagar isso. E tantas outras coisas que a gente chama de... Isso é um jeitinho da gente mesmo. Isso é corrupção. Então a coerência é mínima. A gente falar do pessoal lá da cúpula. A diferença é que eles roubam milhões e nós centavos. Quando nós olhamos para Tiatira, Jesus está dizendo, olha, eu olho tudo isso, eu estou vendo, e tem um outro pecado que vocês estão vivendo, que é exatamente tolerar isso. E por que vocês estão tolerando isso? Vocês são uma igreja maravilhosa, uma igreja de amor uns pelos outros, uma igreja que cuida uns dos outros, uma igreja com uma fé intocável, mas tem uma coisa, vocês estão tolerando isso. Por que estão tolerando isso? Será que é porque não está aqui? E não está fazendo bem para o ventre de vocês? Talvez você não seja lá um grande empresário que isso interessa, não criar inimizade com esse sindicato, porque se você criar inimizade com esse sindicato, você não vai vender para mais ninguém. Será que é você que está querendo viver a sua vida do jeito que você quer e não admite que existe um Jesus que julga os erros e as falhas e os pecados e ele é intolerante ao pecado, mas ama você? Toda vez que você está diante de uma coisa que Jesus diz para você não fazer, você sabe que não é para fazer, mas você faz porque a sua carne precisa muito. Os seus medos da instabilidade exigem de você. Você está desvendando os segredos de Satanás e cheios do espírito de Jezabel. Todas as vezes. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja em tudo que você fizer. Satanás não quer adoração para ele, da igreja. Satanás quer roubar a adoração de Deus e colocá-la em você. Nos seus desejos, na sua estabilidade. Então é hora de romper com isso. Não tolerar mais isso. Não viver assim mais. É um rompimento com aquilo que é sempre o jeito de viver. Porque se você viver diferente, você não vai conseguir fazer o que você fazia. Eu conheci uma mulher que durante muito tempo recebia um valor indevido da Previdência. E todas as vezes que ela conversava comigo, ela tinha uma crise moral e ética a respeito disso. Mas nunca uma crise espiritual. Vou explicar por quê. Ela falava assim, puxa vida, pastor, eu tenho esse dinheiro, mas eu preciso desse dinheiro porque está no meu orçamento. Se eu tirar esse dinheiro, eu não tenho como ficar, não tenho como fazer. Mas em nenhuma conversa, às vezes ela diz assim, o Espírito Santo me diz que eu estou em pecado. Nunca disse.
Até um dia eu olhei para ela e falei assim, querida, quem é o teu Senhor? A resposta nessa hora, queridos, é lógica. Mas ela é racional apenas. Ela não é daqui. A resposta dela era exatamente essa. Jesus é meu Senhor. Quem vai segurar você pela mão? Aliás, quem te segurou até agora? Aí ela foi para casa fazer as contas. O que ela teria que devolver? E aí eu fico pensando, quando Jesus encontra com Zaqueu. Qual foi a palavra de Zaqueu? Se eu estou devendo para alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, porque isso não é mais o meu Deus. Eu não sou mais meu Deus. Eu quero te obedecer, Jesus. Por isso, é tão difícil desidolatrar o ventre. Por isso é tão difícil abrir mão dos meus desejos. Porque esse é o verdadeiro segredo de Satanás. Uma adoração a mim mesmo. E é por isso que você vai abrir os canais e vai procurar um profeta que legitima esse desejo. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus. Jesus está dizendo que você vai julgar um dia as nações. Como é que você vai julgar as nações? Sendo corrupto com você mesmo e com Deus. Como é que você vai receber a estrela da manhã que ilumina todas as coisas, sendo que no seu coração ainda tem trevas que não acreditam que Jesus cuida de você? E é por isso que eu quero orar com você. Para que você olhe para Tiatira como um grande exemplo de intolerância ao pecado. Não o pecado do outro, o seu. Não olhar para o outro, mas para você. Porque assim não se cria profetas falsos. Assim não se cria liderança pecaminosa. E quando você estiver diante da televisão, ouvindo certos profetas dizendo que você tem direito a ser feliz, e que você pode fazer muitas coisas que você olha na palavra e diz que não, entenda que você está sendo seduzido pelo espírito de Jezabel e não o espírito de Jesus. O que o espírito diz às igrejas, a gente deve ouvir. Não a voz de alguém que quer legitimar um Deus chamado eu mesmo. Porque esse já foi crucificado na cruz. Feche seus olhos, eu quero orar com você, terminando esse culto. Eu sugiro a você antes que essa semana ouça 2 pregações que me chamaram muita atenção, que foram grande parte de que me inspirou ao que eu falei aqui. A primeira é do pastor Hernandes Dias Lopes. Está na internet, estudos sobre o Apocalipse, se não me engano é estudo 8. E uma palavra do pastor Ed René Kivitz sobre o império da imoralidade, que trata exatamente sobre essa questão. Mas eu quero orar com você, para que a sedução do espírito de Jezabel não tenha poder sobre a sua vida. Seja a estabilidade financeira, seja a estabilidade emocional, seja laços e compromissos que você tem que abrir mão do que você crê em Jesus por causa disso. Não faz mais isso, rompe. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Não se curve diante de nenhum Deus. Mesmo que você saiba que o que você está fazendo é apenas para manter o seu emprego ou o seu status social, não se curve diante de nenhum Deus, porque você está curvando diante de si mesmo, com medo de que Jesus não possa ser Senhor, que não possa suprir as suas necessidades, não possa te cuidar.
de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Senhor Jesus, Tu és a centralidade da nossa vida. E nós não queremos fazer nada que não glorifique o Senhor Jesus. Nós não aceitamos te misturar, te diluir no meio do paganismo, nem no meio das seitas, nem no meio das heresias, nem no meio dos outros deuses, nem dividir glória com o Senhor, porque isso é coisa de Satanás. Satanás que quis dividir glória com Deus. Senhor Jesus, nós queremos declarar que mesmo com prejuízos financeiros ou qualquer coisa, nós queremos te adorar porque Tu és o Filho de Deus. E nessa noite, queremos aprender com Tia Tira os profundos segredos de Jesus Cristo, que é a estrela da manhã, que é o Senhor sobre todas as coisas, que tem os olhos que olham, veem e curam e purificam. E um dia nós estaremos contigo julgando as nações, porque o Senhor viu em nós fidelidade ao nome que é sobre todo nome. É assim que nós oramos, Senhor. Que nessa semana, Jesus, seja uma semana de acertos e consertos. Seja uma semana de santificação, de intolerância contra o meu pecado, de intolerância contra a minha vida suja, contra os meus negócios ilícitos, contra as minhas corrupções. E que assim o Senhor seja entronizado nessa igreja, em toda a igreja que prega o Teu nome. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.